O Neymar, ele condiciona o time do Santos, ele amarra, ele é quase uma âncora no time do Santos. Ele, naturalmente, o Santos era rápido, o Santos que ganhou do São Paulo, o Santos do começo do Campeonato Paulista, por mais que tivesse problema de início de temporada, era um time que tinha essa característica, o Neymar amarra o Santos. Você precisa pagar o preço, o Neymar. O Santos topou ter o Neymar, acho interessantíssimo, acho interessante. Acho que você ter o Neymar é muito legal, mas o Neymar condiciona o teu jeito de jogar. A bola cai no Neymar, você entra no canal 100. Né? Papai, o Neymar começa a tocar devagarzinho, vem para o lado, o time vai se agrupando. Mas você não acha que falta o entorno do Neymar entender esse jogo? Por isso ele condiciona. Mas peraí, eu acho que ele não tocou num ponto, se eu entendi bem, com o Neymar em campo, o Santos meio que se obriga o tempo todo a acionar o Neymar. É quase que subconsciente. Você tem o Neymar em campo, você vai dar bola no Neymar. E o Neymar, fisicamente, ainda não está em condição de receber a bola o tempo todo e fazer a diferença. Talvez não seja por acaso que, com o Neymar em campo, o Santos não tenha marcado gol ainda. Nos 3 jogos de que participou, com o Neymar em campo, o Santos não marcou gol. 200 minutos de Neymar. Eu não acho que o Neymar jogou mal. Nenhum jogo dele. É que, para ser esse jogador que o tempo todo vai receber a bola... Esse é o Neymar no Garro, né? Numa cena que viralizou. Para ser esse jogador que o tempo todo vai receber a bola, esperando que ele vá fazer a diferença, tá claro que o Neymar ainda não está nesse patamar físico para isso. E aí você aciona o Neymar o tempo todo, ele não está preparado. E, de novo, o Neymar recuando bastante, né? De novo, muito ali na faixa de meio campo, tanto que boas partes das faltas que ele vai receber, que você está vendo, vai ser ali na região central do campo. E aí, fisicamente, ele ainda não está apto a fazer diferença. Faz sentido, Caio? Faz sentido. Eu não acho que o Neymar hoje seja um problema para o Santos ou atrase o time do Santos. Eu acho que é um craque. É natural que com o Neymar em campo você sirva o jogador mais talentoso da sua equipe. E está muito claro, e eu fico muito confortável, porque falei isso algumas vezes aqui no Seleção, a minha expectativa desse retorno era um pouco mais pé no chão do que da maioria. Eu estou com você. Por quê? Porque o Neymar vai precisar de sequência, vai precisar de mais tempo. Você vê que ele ainda está sem arranque. Você vê que ele passa pelo primeiro jogador, mas ele não distancia. Por quê? Ele jogou pouco no último ano. Ele teve uma lesão de joelho. Ramon teve quantas lesões de joelho? 3. Eu tenho 4. A gente sabe, você demanda tempo para você recuperar a naturalidade dos movimentos, para você pegar intimidade com a bola. Por isso que eu estou um pouco mais com o pé no chão em relação à convocação dele para esses próximos 2 amistosos. A gente está pensando em qual Neymar. Este Neymar vai ajudar a gente muito pouco. O Neymar, daqui a 3 meses, ele é titular absoluto da seleção brasileira e as nossas chances de ganhar uma Copa do Mundo passam diretamente pelos pés do Neymar. Mas quando ele estiver 100% e ele ainda não está 100%. A seleção vai ajudar nesse processo de busca do 100%. Por isso que eu acho que ele tem que ser convocado para que ele continue evoluindo, para que ele, dentro da seleção, ajude nesse ambiente de seleção. Mas você colocaria ele em campo? Não é colocar ele em campo, é convocar. E aí, mas saber você vai queimar uma vaga só para convocar o jogador? Eu acho que sim, eu acho que o Neymar tem que estar na seleção brasileira e a seleção vai ser parte da recuperação do Neymar. Se a gente quer o Neymar, que a gente idealiza um dia, a gente tem que investir nesse Neymar de agora. Esse Neymar de agora, ele vai evoluir. Sem a seleção, cara, ele não vai ter essa oportunidade. Ele precisa estar na seleção, nem que seja para o café. Olha, eu não concordo, não. Assim, eu vou trazer um dado aqui de ontem, que eu fui ver sobre a questão até... Vou dar aqui o SoftScore, né? Que é uma empresa de dados reconhecidos. O Neymar, até o momento de sair de campo, ele liderava muitas ações, todas as ações, na verdade, ofensivas, da equipe, dos jogadores em campo. Ele era melhor em drible, era melhor em chances criadas, era o melhor em cruzamento certo e era o melhor em passe para o ataque. Por isso eu quero chegar na questão do entorno. O Neymar precisa evoluir, ele precisa crescer. Ele fala que daqui a 2, 3 jogos ele vai estar melhor fisicamente. Isso é óbvio, porque ele vai estar jogando, vai estar treinando, vai estar mais entrosado com essa equipe. Porque eu quero chegar no entorno dele? Porque ele está se adaptando a esses novos colegas, que são totalmente diferentes dos colegas que estavam no Al-Hilal. Ele não estava jogando, mas ele treinava junto no Al-Hilal. Então, assim, tem que ter calma. Eu defendo a convocação dele, eu acho que ele tem que ser convocado. E se ele tiver nessa pegada, começando o jogo, sendo titular, ele tem que ser titular para mim da seleção, por esses motivos, de ter evolução com o Neymar. A seleção precisa do Neymar e o Neymar precisa da seleção.
Estatística à parte, eu não quero brigar com números. Não, mas eu não falo só de números. Não é a minha impressão. Eu não achei que ele jogou mal ontem. Então, eu não acho que ele era o principal jogador em campo quando saiu, pelo contrário, assim, acho que ele teve lances bonitos, mas no contexto ali da partida quase que inofensivos, como perigo de chance. E olha só, eu tô na linha do Caio. Eu acho que o Neymar está até acima da minha expectativa. Para um jogador que ficou 1 ano sem jogar, que há 2 anos tem jogado muito pouco, voltou de uma lesão gravíssima. Quando eu olho os 3 jogos do Neymar, eu esperava menos, cara. Não sei vocês aí em casa. Eu esperava menos. Ele atuou no primeiro jogo 45 minutos mais acréscimos. Aí no segundo, num forno contra o Novo Horizontino, ele jogou 45 minutos mais 26. Ontem, com um nível superior de adversário, né? Um clássico, enfrentou o Corinthians, um outro tipo de enfrentamento. Ele ficou um tempo, mais 20 e poucos minutos. Eu esperava menos. Eu não imaginava que tão cedo o Neymar ia jogar 3 partidas seguidas, por exemplo, como ele jogou. E eu acho que isso é o principal. É ver que o Neymar, fisicamente, está conseguindo entrar em campo quarta, domingo, quarta. Eu não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Agora, tecnicamente, eu acho que tem muito ainda para ele recuperar e, inclusive, estar apto a um tipo de jogo que é Brasil e Colômbia, Brasil e Argentina, que é outro patamar em relação ao que ele está fazendo no estadual. Eu estou nessa linha também. Ninguém questiona o talento do Neymar, ninguém tem a menor dúvida que ele tem que estar na Copa do Mundo e que a seleção, para ganhar novamente, precisa dele. Isso para mim, não é discutível. Agora a gente tem que analisar o momento. O Neymar vai ajudar a seleção nessa volta a ritmo de jogo, de uma intensidade mais alta, contra 2 dos melhores adversários que a gente tem na Sul-Americana? Eu acho muito pouco. E a gente vai cobrar o Neymar como se fosse o Neymar da última Copa do Mundo. Esse Neymar não existe mais, gente. Este Neymar, daqui a 2 ou 3 meses, vai voltar a ser. E aí você dá 10 e fala, joga onde você quiser, porque você é muito melhor que os outros, que todos os outros. Mas neste momento, a gente precisa pisar um pouquinho no freio, respeitar os processos de quem está voltando de uma lesão de joelho, de quem jogou muito pouco no último ano, de quem tem uma situação desconfortável. O Brasil vai para a Copa do Mundo. Acho que ninguém questiona isso. A gente vai em primeiro, segundo, terceiro, em quinto, mas a gente vai para a Copa do Mundo. Então estaremos lá. Agora, vamos prestigiar o momento de quem pode dar mais para a seleção brasileira. Por isso que eu não convocaria Endrick, porque está sem ritmo de jogo, não convocaria Vitor Roque. Acho que o Danilo, aí fazendo um apanhado de seleção, acho que o Danilo foi muito bem em falar agora sou o zagueiro, porque ele é muito útil como zagueiro e como lateral, fazendo aquele corredor, e o Ramon sabe bem porque jogou nessa função muitos anos, exige muito fisicamente e ele já não é um menino para fazer esse bate-volta e te dar opção e intensidade pelos lados do campo. Agora, falando do Santos, o Lino tocou num ponto que eu acho fundamental. A gente não tem que analisar o Neymar, a gente tem que analisar o aspecto coletivo. E acho que o Caixinha preparou muito mal a equipe para iniciar o jogo contra o Corinthians. Se o Corinthians joga com um losango e 2 atacantes, sendo o Depay que flutua nas costas do volante, você tem um cara e 3 para marcar ele, alguém vai ficar sem função. E se você tem 3 para marcar um, o Corinthians vai ter superioridade no meio de campo. E é ali que o Corinthians é perigoso, com a infiltração do Carrilho, com o volume de jogo do Garro, com a ultrapassagem dos laterais. É aí que o Corinthians pode te fazer mal. Porque o Santos fez 20 minutos muito bons e últimos 20 minutos muito bons. Eu não me preocupo com o time do Santos. Na hora que eu vejo esse elenco e todos os jogadores que ainda tem para estrear, eu não tenho a menor dúvida que o Santos vai brigar lá em cima em todas as competições. Agora, qual é a melhora do Santos no segundo tempo? Na hora que ele tirou um zagueiro e colocou uma linha de 4. Na hora que você tinha o JP Sherman pela direita, na hora que você tinha o Escobar pela esquerda, na hora que você fez o Beabá, que você congestionou o meio, que você teve jogada pelo lado do campo, você igualou o jogo e quase empatou. E os últimos 20 minutos sem o Neymar, né? Mas mesmo que tivesse o Neymar, eu acho que com essa estruturação defensiva, por exemplo, o Basso, para mim, ontem teve uma partida muito abaixo do que ele pode apresentar. Na leitura das jogadas, na execução, os 2 gols, para mim, tem um erro de posicionamento ou de tomada de decisão dele. O Gil é melhor que ele. Por que ele não colocou o Gil? Porque isso é uma marca do Caixinha no Bragantino que ele está tentando implementar no Santos. Eu vou sufocar o adversário. Eu vou marcar lá em cima. Para marcar lá em cima, eu preciso ter jogadores aqui atrás de velocidade para apostar a corrida com os atacantes. O Gil já não é um menino para apostar a corrida. Então eu vou abrir mão do Gil para ter jogadores de mais velocidade. Mas o Gil é melhor que os outros. É isso. Então para de pensar em reinventar roda. Para de achar, não, olha aqui. Bota quem tem que botar para jogar.
bota os melhores e eles se resolvem dentro de campo. Eu venho de uma geração, o Ramon vem de uma geração que muitas vezes o treinador falava uma coisa, a gente falava, professor, você dá 2 minutos pra gente, e a gente fazia tudo diferente, porque a gente tinha um entendimento diferente. Hoje o atleta é muito refém do treinador. E quando as ideias não dão certo, você tem que mudar rápido. E acho que ontem o Caixinha demorou para mexer. O Neymar falou o seguinte, depois do jogo de ontem, o 3º seguido dele pelo Santos. Dá uma olhada. O Corinthians, eu entendo isso, mas o respeito é sempre recíproco. Como eu falei, é sempre muito difícil jogar aqui, mas acho que hoje jogamos muito bem, né? Conseguimos impor o nosso ritmo de jogo, principalmente o começo dos primeiros 30 minutos. Fizemos um bom jogo, foi 2 detalhes que a gente acabou falhando e levando gol. É consertar isso e agora a gente tem mais 3 jogos, 3 finais que a gente tem que ganhar assim ou assim. Fisicamente estou cada vez melhor. Hoje, quando eu saí, né, depois de sair, já me senti um pouco melhor do que o último jogo. Então é aos poucos, acho que não é do nada que eu vou conseguir ganhar minha forma física 100%, mas daqui uns 2, 3 joguinhos já 100% eu vou estar. Quanto ao Memphis, é um amigo que o futebol me deu, a gente se conhece há muito tempo já, né? Quando ele me perguntou sobre o que era vir para cá, sobre o que era vir para o Corinthians, eu falei para ele que ele tinha que vir sim assim, para ele sentir como que era o Brasil, para ele sentir como que era o calor da torcida. Então é um cara que eu gosto muito, que eu admiro, não só como jogador, mas como pessoa também. E a gente tem uma amizade muito bonita. Infelizmente hoje ele levou a melhor, mas já vou estar 100% para no próximo eu sair vencedor. Foi bonita a cena no fim do jogo. Eles trocaram camisa, trocaram chuteira ali no gramado de Itaquera. Foi bonito. Qual o principal chuteira ou camisa que você trocou na sua carreira, hein, Caio Ribeiro? Eu tenho algumas importantes. Eu tenho uma do Romário, que foi meu companheiro de ataque, que eu guardo com muito carinho em casa. Eu tenho do Marcos e do Rogério Ceni, que foram 2 dos melhores atletas, goleiros que eu enfrentei e tive o prazer de conviver na minha carreira. Eu tenho uma do Bergomi, capitão da seleção italiana, que eu dividi o vestiário na Inter de Milão. Tem umas lembranças boas em casa. O Neymar também deve ter umas boas aí ao longo da vida dele. Aí você acabou com o meu discurso, né? Se você for me comparar com os caras que eu joguei e o Neymar jogou, o Neymar deve ter umas boas. A cena é bonita mesmo, cara. Da amizade dos dois, a cena é bonita. Sabe o que é mais legal, Dé? Desculpa te interromper. É a gente poder ver no nosso país cenas como essa que a gente estava acostumado a ver só na Champions League. Verdade. Isso aí, nós estamos falando de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e do maior artilheiro da história da seleção holandesa. Se isso fosse Barcelona e Atlético de Madrid, a gente já está falando, pô, que legal, um dia será que a gente vai ter no nosso país? E hoje é a nossa realidade. Cara, é assim, o camisa 10 no mundo ideal da seleção brasileira e o camisa 10 da seleção holandesa, cara, titular na última Euro.